real sobre prover liquidez concentrada na Uniswap V3. Marinheiro de primeira viagem, que tá vendo os vídeos aí de renda passiva, 48% ao ano. Eu não ligo para impermanent loss. Me dói tanto quando eu escuto alguém falar um negócio desse. Minha posição não sai do lugar, já era para eu ter ficado rico. O que o Uniswap V3, o Uber e o Nike Run têm em comum? Seria o Uniswap o maior cassino da Web3? Como melhorar suas chances de se dar bem na Uniswap? E também um app secreto para farmar incentivos na Uniswap V3. Para começar, galera, é muito interessante entender que a Uniswap V3 ela tem duas partes. Ela tem uma parte que é onde a pessoa vai fazer o swap e ela tem uma parte por trás ali que é onde você provê liquidez. A parte do swap é uma funcionalidade e a parte de prover liquidez é uma parte que suporta a funcionalidade do swap. Quando a Uniswap V2 foi lançada, você provia liquidez para um range infinito de preço. Imagina que quando eu estou provendo liquidez na Uniswap V2, eu estou provendo liquidez para o Ether, por exemplo, e o USDC, eu estou provendo liquidez para o Ether valendo 0,00001 centavo de USDC, até o Ether valendo milhões e milhões de USDC. Então, fica fácil perceber que a forma de prover liquidez do V2 é uma forma de prover liquidez bastante ineficiente. E no final das contas, o que isso causava? Isso causava derrapagem de preço. Então ia lá um cara para fazer uma ordem, por exemplo, um pouquinho maior, de uns 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares, ia comprar, por exemplo, Ether, ele via uma derrapagem de preço, ou seja, o preço começava no swap dele num valor e terminava num outro valor um pouco mais caro, dando uma média de preço maior nesse swap. E aí, qual foi a grande sacada do pessoal da Uniswap? Vamos lançar o Uniswap V3, que aí a gente agora coloca a liquidez concentrada como uma opção. A gente cria várias possibilidades onde o cara que vai prover liquidez, ele pode escolher um range que ele vai prover liquidez, ou seja, eu consigo prover liquidez para um preço específico até o outro preço específico, né? O que a gente chama de lower range e upper range. Ou seja, o range de baixo e o range de cima. Então, dessa forma, ela conseguiu que os provedores de liquidez concentrassem a liquidez mais próxima do preço. E isso reduziu bastante a derrapagem de preço para quem está fazendo swap lá na frente. Com essa imagem, a gente consegue ver melhor esse primeiro exemplo do V2. Quando o cara provê liquidez, ele provê do zero ao infinito. E na segunda imagem, a gente já consegue ver no V3 que ele provê do preço A até o preço B. E no caso do V3, quando você junta várias posições provendo do preço A ao preço B, você tem como se fosse essa pirâmidezinha ali, onde mais próximo do preço atual você tem uma maior liquidez. Isso daí também é conhecido como os ticks de preço. Só que para essa solução genial da Uniswap funcionar lá na ponta do swapper, né, do cara que vai fazer o trade de criptomoedas usando a exchange descentralizada, ele precisa que alguém tenha vontade de prover liquidez lá concentrada, no final das contas, né? Então eles escrevem no próprio white paper da Uniswap V3 que o LP racional ele vai conseguir reduzir o custo de capital dele concentrando a liquidez e até adicionando e removendo liquidez à medida que o preço se move para manter a liquidez ativa. E isso, galera, a gente vai ver daqui a pouco que nem sempre é uma boa ideia. Bom, então a primeira parte que é importante a gente entender é que para funcionar os swaps dessa genial solução que é o Uniswap V3, para quem está fazendo swap, você precisa de gente lá do outro lado provendo liquidez. Como que a Uniswap consegue atrair tanta gente para prover liquidez lá na Uniswap? Galera, é aqui que mora a gamificação desse negócio. Assim como acontece no Uber, assim como acontece no Nike Run e em outros aplicativos que querem te manter motivado, a gente tem um sistema de feedback dentro da Uniswap V3. E esse sistema de feedback fica ali o tempo inteiro dizendo quanto de FII você está ganhando. E o ser humano, cara, ele é completamente viciado em acompanhar o progresso. Tem até uma grande escritora, que é a Jane McGonigal, que escreve sobre jogos. Ela costuma dizer que quando você coloca de lado as diferenças de gênero, né, e as complexidades tecnológicas, todos os jogos têm 4 características: um objetivo, regras, um sistema de feedback e participação voluntária. E nesse sentido, o Uniswap tem o seu próprio jogo. Qual que é o objetivo do jogo da Uniswap? É o cascalho, é o dinheiro. E quais são as regras desse jogo da Uniswap? São os ranges, os tiers, que é ali quando você decide qual que é o FII que você quer ganhar, se é 0,05, se é 0,3,
e os próprios pares que você vai decidir, se você quer trabalhar com stablecoins, se você quer trabalhar com pares mais voláteis. O sistema de feedback é justamente ali onde fica aparecendo aquele dinheirinho entrando na sua conta e você fica cada vez mais motivado de prover liquidez na Uniswap. E a participação voluntária, lógico, né? Ninguém está te obrigando a participar lá do Uniswap V3 e prover liquidez. Então, o jogo Uniswap V3, ele existe. E é por isso que eu, às vezes, até comparo o Uniswap V3 com um cassino. Mas a grande pergunta é, se o Uniswap V3 fosse um cassino, o provedor de liquidez, ele é a casa ou ele é o apostador? Galera, se a casa sempre vence, então o provedor de liquidez não é a casa. Mais da metade dos provedores de liquidez da Uniswap V3 perdem dinheiro. E não sou eu que estou dizendo, não. Tem uma pesquisa que foi feita em 17 de novembro de 2021 que já procurava saber se a Uniswap V3 era uma forma de fazer grana mesmo ou se muita gente estava perdendo dinheiro lá dentro da Uniswap V3. E o que o pessoal descobriu? Que a galera que não provê liquidez na Uniswap V3 tem mais chance de ganhar dinheiro mais rápido do que quem provê liquidez na Uniswap V3. Apenas 3 dos 17 pools que eles analisaram estavam, de fato, ganhando mais do que o Impermanent Loss. E para a gente conseguir entender isso mais a fundo, a gente vai dar uma olhada num trabalho que foi feito pelo Guilherme Lambert, que é um dos maiores especialistas em Uniswap V3 que a gente tem hoje. É um físico, é um cara que construiu calculadoras que a gente consegue verificar justamente o que é esperado de ganho, tanto no Uniswap V2 quanto no Uniswap V3. Então vamos fazer aqui uma simulação. Vamos imaginar então que a gente tem uma posição de USDC WETH, e para esse exemplo aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai isolar as FIIs e não vai trabalhar com nenhum tipo de hedge, que é justamente para a gente entender o que acontece com a exposição na Uniswap, independente do que acontece com as FIIs. As FIIs, é lógico, elas vão sempre ajudar, mas nesse caso a gente quer ver o que está acontecendo com a exposição por debaixo daquele feedback system, daquele joguinho de motivação que o próprio Uniswap faz com o Liquidity Provider. Tá? A gente vai fazer uma entrada de 50% Ether, 50% USDC, a nossa posição vale $1.000 e os parâmetros são mais 30% para cima o upper range e menos 30% para baixo do preço atual, o lower range. O preço atual do Ether é $2.000. Então vamos usar isso aqui como exemplo. O que ia acontecer se o preço do Ether subisse 30%? Segundo a calculadora do Guilherme, de 6,55%. Ou seja, dos 30% que era o nosso potencial de valorização, a gente capturou 21,83%. Tá? Então, significa o quê? Cara, daqueles 30%, esses 6,55% são apenas 21,83%. Então, eu não consegui capturar muito dessa valorização utilizando o Uniswap V3 ali e provendo liquidez. Agora imagina que o preço do Ether cai 30%. O que ia acontecer? A nossa posição vai desvalorizar 21,8%. E o que isso significa? Significa que a gente está capturando dos 30% que era o potencial de queda que a gente tinha, 70,3%. Vocês percebem que tem uma mega assimetria entre o que eu consigo capturar quando o preço sobe e o que eu consigo capturar quando o preço desce? Eu capturo muito mais na perda do que no ganho. E isso é uma coisa que pode levar a um problema muito grande. Só para a gente entender melhor o que isso significa, quando a gente busca um trade, qual é a primeira coisa que você precisa encontrar? Uma oportunidade de risco e retorno favorável. Então, muitas vezes os traders eles estão ali atrás de 2 vezes o retorno sobre o risco, 3 vezes o retorno sobre o risco, até tem trader que só entra quando é 4 vezes o retorno sobre o risco para mais. Então, o que você está aceitando de relação de risco e retorno, né, quando você coloca o seu dinheiro exposto lá na Uniswap? Né? Você está aceitando um risco 3,22 vezes maior do que o seu retorno potencial. Então, quando a gente isola os FIIs e os complexos hedges que são possíveis fazer com o Uniswap V3, o que a gente tem é um perfeito setup de trade, só que ao avesso. E em que você está apostando nesse cassino? Na baixa volatilidade. Então, para a gente entender melhor o que isso significa, o que aconteceria se eu entrasse e saísse 4 vezes nessa nossa posição exemplo? Né? Digamos que eu acerte 50% das vezes, eu não estou analisando o gráfico, não estou fazendo nada. Então significa que eu ia sair 2 vezes para cima no upper range e 2 vezes para baixo no lower range. A minha posição, que valia $1.000, no final das 4 vezes que ela saiu para baixo e para cima, ela estaria valendo $708. É lógico, galera, não estou contando com as FIIs e não estou fazendo nenhum tipo de hedge. E aí você poderia me dizer, caramba, Jair, mas e as FIIs? As FIIs vão fazer uma mega diferença nesse negócio. Olha só, eu usei uma calculadora, que também vou deixar aqui na descrição,
uma calculadora da Uniswap para você verificar qual que é a previsão das FIIs para determinado range. Coloquei o range 30% para cima, 30% para baixo e calculei aí com o preço atual, né, do Ether e na rede Ethereum, né? E aí o que aconteceu foi que ele me deu uma rentabilidade de 24,8% por ano, né? Então eu demoraria 435 dias de rendimento para conseguir chegar no 0 a 0 se eu simplesmente, né, sem nenhuma análise, tivesse 4 saídas de range, 2 para baixo e 2 para cima. Então, galera, no final das contas, é bom que a gente entenda que a Uniswap V3 ela tem duas partes, né? Uma parte é um computador, é uma maravilha tecnológica, que é justamente a parte do swap. O cara que está lá fazendo swap é ótimo, porque ele tem liquidez e ele consegue acessar, né, sem uma grande derrapagem de preços, bons swaps de forma descentralizada. Mas para o Liquidity Provider, a Uniswap V3 mais parece um cassino. Se você é um DG tarja preta, que entende tudo isso e quer jogar o jogo mesmo assim, pô, beleza. Agora, se você está desinformado, aqui vão algumas dicas. Você precisa saber de hedge, de análise técnica, você tem que entender tudo de impermanent loss e você tem que maximizar os incentivos. Essa é a forma que vai te ajudar a não perder dinheiro quando você está trabalhando com o Uniswap V3. Sobre hedge, você pode utilizar os money markets, como a IVE, por exemplo. Você tem que ficar só de olho o quê? Fique esperto nas taxas de empréstimo e também no gas fee, que muitas vezes, dependendo da rede que você estiver usando, vai ser significativo nessa conta. Outra coisa que você pode usar como hedge são os perpétuos. Então você tem que ficar de olho no spread, né, da hora que você entra na posição no Uniswap V3 e também lá na hora que você entra na posição de futuros lá dentro da exchange que você estiver utilizando. E também tem que ficar esperto nos funding fees, especialmente se você estiver fazendo um hedge de uma posição que vai demorar muito tempo. Imagina, você está fazendo lá com um mega range muito aberto, né, de, por exemplo, exatamente como a gente fez aqui, 30% para cima, 30% para baixo. Você precisa fazer um hedge, né, que esteja levando em consideração as funding fees, porque elas vão fazer diferença ao longo do tempo, especialmente se for uma posição que demorar muito tempo para ser fechada. E a terceira coisa que você pode olhar para fazer hedge é justamente as opções. E aí você tem que ficar de olho na volatilidade implícita, que é basicamente o preço que você vai pagar lá naquela opção, né? Se está caro, se está barato, você tem que entender disso. E tem que entender também que vão existir custos de rolagem, né, desse teu hedge. Então esse é o primeiro passo para você, DG, em tarja preta, que quer estar trabalhando com o Uniswap V3. O segundo passo, análise técnica. Cara, você tem que entender de suporte e resistência, pelo menos, esse é o mínimo, e você tem que entender bastante de volatilidade. Outra coisa que você tem que ficar muito esperto e aprender muito é impermanent loss. Existem dois tipos de impermanent loss. Existe o impermanent loss dentro do range e existe impermanent loss fora do range. Então, quanto mais apertada a sua liquidez, né, mais vai fazer diferença ali o impermanent loss out of range, que é justamente esse que a gente comentou. À medida que a posição saía do range e eu entrava de novo, eu tinha uma perda, que ela deixava de ser impermanente e ela passava a ser permanente. E no caso do impermanent loss dentro do range, são as próprias trocas ao longo do tempo de ativos para lá e para cá que acabam gerando também uma perda dentro dessa posição. Então, você precisa entender tudo sobre impermanent loss e a melhor dica que eu posso te dar é acessar os conteúdos do Guilherme Lambert, que eu vou deixar aqui também na descrição. E uma última dica para os DG em tarja preta, uma coisa que você pode fazer também para maximizar os incentivos, é você entrar nesse app, o Merkle. O Merkle você consegue fazer aí o farm de incentivos mesmo no Uniswap V3. É muito legal esse app. Eu vou deixar também o link na descrição. Galera, então assim, no final das contas, vale a pena o esforço? Olha, se você entender que o Uniswap V3 ele serve para quando o mercado está lateralizando, se você fez a sua análise e você acredita que o mercado vai lateralizar, vale a pena. Talvez não exista melhor lugar para colocar, né, os seus tokens do que no Uniswap V3, se você acredita que o mercado vai lateralizar. Mas se você acreditar em qualquer movimento de impulsão, seja para cima num bull run, ou seja para baixo num bear market, né, então eu acho que não é uma boa ideia você estar no Uniswap V3. Porque no final das contas, se for para cima, você vai capturar 20% do potencial de subida, e se for para baixo, você vai capturar 70% do potencial de perda, né? Então seria melhor você estar em stablecoin, por exemplo. Então, no final das contas, eu acredito muito na ideia de que, se você acha que o mercado vai lateralizar, então o Uniswap V3 é uma boa. E o Uniswap V4 ele vai mudar bastante esse negócio. Eu acho que o próprio Uniswap, o pessoal da Uniswap percebeu que para os liquidity providers não está um jogo muito legal. Apesar de toda a gamificação que existe e apesar de ter muita gente ainda provendo liquidez no Swap V3,
A tendência é que muitos liquidity providers vão acabar chegando naquele terceiro estágio, onde você percebe que as coisas não estão saindo muito do lugar, ou que você está perdendo mais do que ganhando, e aí no final das contas deixa de prover liquidez no Uniswap V3. E aí no Uniswap V4 a gente vai ver diversos apps trabalhando a possibilidade de, por exemplo, FIIs dinâmicas, onde quando o mercado começa a ficar mais volátil e começa de repente a sair mais do range, né, daqueles provedores de liquidez que estavam ali apostando na lateralização, as FIIs começam a ficar mais caras. É possível que a gente encontre aí swaps um pouco mais caros, mas pelo menos esse jogo vai ficar um pouquinho mais justo aí para o lado do provedor de liquidez, né? Se você não quer saber de tudo isso, que precisa aprender para prover liquidez no swap V3, cara, busca rendimento em produtos sem impermanent loss ou single side liquidity. E você consegue encontrar isso no próprio DeFi Llama, que é um outro site que eu vou deixar aqui na descrição. Você consegue usar o filtro do DeFi Llama, colocar que você só quer ver produtos sem permanent loss e single exposure, ou seja, você está exposto a só um ativo, né? E dessa forma você não vai ter nenhum tipo de impermanent loss. Galera, eu achei que era uma boa fazer esse vídeo porque eu percebo que tem muita gente, né, que acaba se deslumbrando ali com aqueles rendimentos que aparecem no Uniswap V3. E eu achei que, pô, de repente valia a pena avisar a galera que nem sempre são flores quando você está lá provendo liquidez no Uniswap V3. E que muitas vezes a galera que fala que renda passiva, 48% e tudo, a maioria das vezes essa galera está, na verdade, sem saber direito o que eles estão falando, né? Uma das possibilidades é, por exemplo, já imaginou você está lá provendo liquidez na Uniswap, o Bitcoin sobe 50% no mês que vem, e você vai capturar só 20% dessa subida, né? Ou seja, 10%, né? Tua posição vai valorizar 10%, você vai ter coragem, por exemplo, de sair dessa posição da Uniswap, comprar Bitcoin e ficar exposto em Bitcoin depois disso, né? Pode ser que você perca um bull run. E no final das contas, eu não quero que ninguém aqui perca um bull run, né? Eu quero que vocês aproveitem a oportunidade, pode acontecer, e até se você acredita no bear market, né? Talvez não seja uma boa você estar lá exposto no Uniswap, você está capturando a perda, né? De toda forma, você está capturando 70% da perda, né? Talvez seja uma boa você, né, ter o seu caixa, tá exposto lá na sua stablecoin, para evitar justamente que você perca poder de compra e não consiga comprar nos preços baixos que você acha que o mercado vai, né, te dar a oportunidade de comprar ainda pela frente. Então é isso, galera. Esse era o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.